Fala galera, tá começando mais um episódio do De Bica aqui em O Gol. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas hoje para bater um papo aqui comigo. Ela que foi recentemente eleita a melhor goleira do mundo e também retornou ao Brasil, agora está de volta ao futsal brasileiro. Bianca, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo. É isso, eu que te agradeço, né? Espero aí corresponder às expectativas e brigadão pelo convite. Sempre que precisar, a gente tá aí. Bianca, a gente fica feliz aqui com a tua chegada, o teu retorno ao Brasil engrandece e muito o futsal brasileiro, a nossa liga aqui nacional. E eu quero começar te perguntando sobre isso, como é que surgiu essa oportunidade de voltar? A gente vai falar, claro, sobre o teu título que tu recebeu, o teu prêmio individual que tu recebeu, mas é um momento muito importante da tua carreira. Queria que tu falasse um pouquinho como é que se dá esse retorno e os motivos para te voltar aqui ao futsal brasileiro. Na verdade aconteceu, eu já tinha um pré-programado já para eu voltar no meio do ano, mas eu tive que dar uma antecipada por alguns motivos pessoais e também familiares que me fizeram estar mais próximo da minha família. E foi acontecendo as coisas aos poucos, né? As questões de estudo, assim, do clube. Primeiro eu fui resolvendo as questões fora, né? Que não é fácil você tomar uma decisão de sair um pouco antes de terminar. Então, assim, foi acontecendo aos poucos, né? Não fiz nada assim, na loucura ou acaso, sabe? Foi acontecendo aos poucos e aquilo foi criando forma, foi criando corpo. Realmente foi aquilo que, quando eu já decidi de uma forma mais tranquila, leve, sem ter realmente aquela pressão, sabe? Então, eu procurei pensar bastante antes de tomar qualquer decisão. E foi acontecendo, sabe? Mas tô feliz de ter voltado, tô feliz de estar aqui, até pelo momento da minha carreira, então tô feliz de estar aqui no Brasil de novo. Certo. E tu tinha contrato até com o Bitonto até o final da temporada europeia. No caso seria até junho, né? Seria até junho. E tu chegou a conversar com alguma outra equipe? Era realmente o estar em teu retorno? Chegou a cogitar alguma outra possibilidade? O teu coração falou mais alto? Como é que foi essa decisão de voltar pro estádio? Já era lá o lugar que tu ia voltar mesmo? Não, na verdade, sempre teve conversas, porque quando eu saí com as portas abertas, né? Então a gente sempre teve uma boa relação. Porém, primeiro eu fiz questão de resolver a minha questão com o clube na qual eu estava. Então, eu resolvi esse processo primeiro, resolvi essa questão de que se eu ia voltar ou não, dei um tempo, né? Conversei com a minha família, primeiro para resolver isso. Depois eu pensei e fui mais aberta a propostas. Eu recebi propostas de outros clubes, mas eu acho que pelo fato de eu já ter jogado aqui, de eu ter saído também num meio de temporada, eu pensei melhor para até poder terminar algo que eu iniciei aqui. Então, foi todo um processo também. Mas primeiro eu quis resolver lá, quis terminar, né, realmente, para depois eu pensar na equipe na qual eu poderia estar jogando, porque obviamente eu não queria parar de jogar, então só que eu queria estar perto da minha família, então ali foi mais uma questão de que foi desenvolvendo mesmo. Certo. E esses anos todos falando um pouquinho agora da tua passagem lá pela Europa, tua segunda passagem pela Itália, fala um pouquinho das diferenças, o que tu sente de diferença na prática do teu retorno do futsal brasileiro, né, agora, né, tu vai se readaptar ao futsal brasileiro, mas o que tu já sentiu de diferença na parte de estrutura, na parte de treinamento, na forma do dia a dia do atleta, de um atleta que atua no futsal italiano para um atleta que atua no futsal brasileiro? Quais são as principais diferenças? Olha, que eu senti logo de início, né? Porque aqui nós já iniciamos, foi essa questão, sim, da intensidade de treinamentos, né? O volume de treino, que é diferente lá. Questão de organização de campeonato, eu ainda não posso dizer, porque ainda não começou, né? Mas por um pouco de experiência que tem aqui no Brasil, a gente sabe que é um pouco ainda a desejar, porém tem tido uma grande evolução sobre isso. Na Itália é muito mais organizado o campeonato, apesar de não ter tantos campeonatos, mas os que tem são já feito isso muito tempo antes, já as datas, então assim, dificilmente muda. E aqui no Brasil a gente sabe que tem um pouco disso, de mudar bastante data, enfim.
até porque são muitos campeonatos. Porém, é bom para atleta, né? Óbvio, quanto mais campeonato, mais ela quer jogar. Mas eu vejo mais isso, assim, essa questão do volume de treino, essa questão da intensidade de treino aqui é maior do que lá na Europa, até por conta de ter mais campeonatos, você precisar ter uma melhor evolução, assim, da sua performance, né? Certo. Tu falou dessa questão do entendimento que tu via lá da Europa. Queria saber como é que os europeus enxergam o futsal brasileiro, a organização, enfim, de forma geral, a estrutura do futsal brasileiro. Tu mencionou bem dessa organização que vem evoluindo, né, com a Liga Feminina um pouco mais organizada, agora o calendário que dura até a temporada inteira, né, tem jogos do início ao fim da temporada, não temos aquelas lacunas. Como que lá no futsal europeu, como que lá na Itália, onde tu estava, se via o futsal brasileiro? Olha, o pouco que a gente conversava, o pouco que a gente trocava uma ideia sobre isso, elas vê sim um campeonato forte e com muitas meninas de qualidade, porque o Brasil é um celeiro de meninas com habilidade, né? Então, assim, praticamente, se você for ver o campeonato italiano, nós temos... Eu não vou nem chutar aqui a quantidade de brasileiras que tem. Então, eles olham o futsal brasileiro muito mais para poder levar as atletas para lá. Então, eles já olham para o nosso campeonato de uma forma diferente, até pelas atletas que tem e pelo desenvolvimento que o Brasil tem nessa questão de tanto de categoria de base, tudo que eles lá estão iniciando agora. Então, a gente vê essa diferença e sabe que eles estão vendo com bons olhos o nosso futsal brasileiro. Certo. E falando um pouquinho agora também do teu título, teu prêmio individual que tu recebeu agora no final no comecinho desse ano, título que era válido, né, pela temporada passada, pela temporada 2022, mas um prêmio muito importante para ti, acredito eu, e também para o futsal brasileiro, né? Pela primeira vez uma goleira brasileira foi eleita a melhor do mundo. E eu queria saber para ti como é que foi uma surpresa, tu já imaginava que viria esse título, como é que foi a recepção disso tudo? Não, na verdade eu não imaginava. Esse de 2022 para mim fui pego um pouco de surpresa, apesar de eu já estar, né, desde 2021, eu vou colocar 2021, mas eu já estava tendo uma regularidade um pouco mais, né, digamos assim, uniforme, mas 2022 eu ainda estava, inclusive 2022 eu estava, né, no Stein. Apesar de ter vencido títulos tanto 2021 quanto 2022 aqui com a equipe, às vezes você para e pensa, né? Poxa, eu vou ganhar um título jogando no Brasil? A gente já tinha uma quebra de tabu em relação a isso. Então, para mim, a questão de ser a melhor do mundo em 2022 foi uma surpresa, porém, para mim foi uma quebra de tabu até sobre isso, assim. Então, quer dizer, se eu jogo no Brasil, eu tenho condição de ser melhor do mundo, sim, e as coisas fluírem, porque a gente sabe que só ia as portuguesas ou as espanholas. Então, poxa, mas elas jogam nos países delas, né? Então, por que uma goleira brasileira que joga no seu país não pode ser? Então, assim, eu acho que para mim foi uma quebra de tabu, de ser uma brasileira, né? Isso, para mim, foi o meu maior título, porque assim a gente pode mostrar para as próximas gerações que sim, é possível, sabe? Pode mostrar até para as próprias outras goleiras brasileiras que vêm aí fazendo um trabalho excelente, porque a gente tinha aquela coisa, a brasileira nunca vai ganhar, ou não, porque teve vários anos que a gente esperava que uma brasileira ganhasse e não ganhou. Então, para mim, assim, foi uma surpresa boa, obviamente, porque ganhar um título individual desse porte, para mim, foi o ápice da minha carreira. Mas para mim o melhor mesmo foi quebrar esse tabu, essa coisa de a brasileira não ganhar, sabe? Isso para mim foi o maior prêmio assim que teve para mim. Certo. Falando então de seleção brasileira, recentemente tu conquistou junto com a seleção o título da Copa América. Tu que é uma goleira experiente, passou por vários ciclos dentro da seleção brasileira, vários momentos da seleção feminina. E eu queria te perguntar sobre essa evolução, se tu sentiu essa evolução dentro da seleção feminina, agora chancelada pela CBF, enfim, como vocês, como atletas, sentem essa diferença, o que mudou para vocês na prática, como é que vem sendo essa seleção brasileira de agora? Bom, na prática mudou que a gente tem mais convocações, isso para nós, assim, foi o que nos motivou ainda mais a acreditar no nosso futsal.
estávamos já um pouco desanimados, porque a gente sabia da dificuldade que estava sendo ter uma convocação, anos que não tinha, vários anos com uma convocação só, e era o mínimo que nós estávamos pedindo, né? Essa mudança veio no momento, não digo no momento certo, porque eu acho que poderia ter sido muito antes, porém a gente acredita que daqui para frente a evolução tende a melhorar. Então, só pelo fato de ter mais convocações, óbvio, tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para se evoluir, mas eu acredito que com o passar dos anos isso vai melhorar cada vez mais, né? A CBF é uma entidade enorme, né? Não estamos falando de qualquer entidade, então a gente espera que isso só cresça e evolua aí para as próximas gerações. Então, assim, só do fato de ter mais convocações, a FIFA ter anunciado um Mundial, isso para nós já foi um ganho, assim, não tem nem como mensurar. Então, para mim, assim, o foco ali de ter mais convocações para poder também outras meninas terem mais oportunidades, né, meninas novas, enfim, isso aí a gente com certeza vai ficar marcado, assim, essa transição. Não, porque agora, recentemente, nessa última convocação que teve, foi só jogadoras que atuam aqui no Brasil, né? Então foi uma oportunidade das atletas que não tinham tanto espaço dentro da seleção brasileira poder vestir a amarelinha e ter uma oportunidade com a seleção. Exatamente, por conta dessas várias convocações, aí o técnico tem condição de ver mais meninas, né? Porque era difícil você ter uma convocação no ano e ter tanta qualidade como o Brasil tem. A gente pode aí fazer 2 seleções, até 3, sem perder tanta qualidade. Então, hoje não, hoje já está um pouco mais, digamos, não digo fácil, porque eu acho que não deve ser fácil para um treinador de seleção, porém ele vai ter mais, assim, mais convocações para estar testando mais meninas, né? Certo. Tu mencionou o Mundial, agora com essa oficialização do Mundial, né? Agora cada vez mais concreto, com datas, começando, né, a ter mais informações sobre ele. Queria perguntar para ti, um atleta experiente, que já passou por muita coisa pela seleção, já disputou e venceu muita coisa pela seleção, se tem esse gostinho de se dedicar ainda mais por esse Mundial, de querer estar presente nesse Mundial, como que é para ti esse sentimento? Com certeza. Para mim, quando foi anunciado o Mundial, mesmo não sabendo a data, eu já coloquei na minha cabeça de estar trabalhando muito para poder estar nesse Mundial, porque eu acho que é uma realização, né? Uma realização de um sonho como atleta, de um sonho pro Brasil, pro mundo ter um Mundial, né? Pro futsal brasileiro e também mundial, né? O futsal, eu acho que já estava mais do que na hora, merecia demais ter esse Mundial chancelado pela FIFA. Então, assim, eu acredito que isso vai também mudar muito a vida de várias atletas e também a vida útil da atleta, digamos assim, que eu acredito que muitas atletas ainda que já estão num processo de pensar em se aposentar, ainda vai ter uma lenha ali para queimar, porque vai querer estar nesse primeiro Mundial. E assim, é totalmente compreensível, né, por tudo que já passou várias atletas, eu e várias outras aí, então... Assim, é uma motivação que não tem tamanho. E pra gente finalizar, a gente teve agora recentemente a Copa América, que a gente viu que está evoluindo de qualidade, né? O nível técnico dela, a gente viu um enfrentamento muito mais difícil entre as seleções, inclusive até a seleção brasileira. Quem que tu destaca, assim, de seleção que tu vê que essa evolução, tanto no futsal sul-americano quanto no europeu, que a gente vê também as outras seleções surgindo e batendo de frente com as grandes potências europeias. Quem que tu vê, assim, como evolução e como tu vê essa evolução de uma forma geral? Olha, aqui no sul-americano, acho que eu vi uma evolução muito grande da própria Argentina, né, que fez a final conosco. Colômbia vem numa crescente, que eu acho que ainda tem bastante. O Paraguai, quer queira, quer não, sempre é aquela equipe que te dá um trabalho. Então, assim, eu vejo que elas estão evoluindo e acredito eu que daqui a uns anos vai ser cada vez mais difícil, vai ser cada vez mais, e isso é bom para o futsal. Dentro da Europa, o pouco que o Brasil jogou contra, a gente sempre vai ter essa questão de Portugal e Espanha, né? Sempre. A Rússia também sempre foi um adversário difícil, apesar de não estar participando por conta das guerras, enfim.
Mas Japão também, pelo pouco que eu vi que jogou ali um amistoso contra a Espanha, deu um belo de um trabalho para a Espanha. Então eu acredito que até por conta desse anúncio do Mundial, as equipes vão começar a ter mais essa evolução. Mas já tem bastantes equipes aí que vão dar trabalho, sim. Certo, então, Bianca. Eu queria te convidar, então, para a gente encaminhar para uma reta final do nosso programa, um quadro que nós temos aqui que se chama Tabelinha, onde eu vou te fazer perguntas curtinhas e tu tem 2 minutos para ver se tu consegue lembrar de tudo e responder tudo. Vamos tentar? Vai lá, vamos lá. Vai entrar o reloginho aqui na nossa tela. E valendo. Tem que responder tudo de uma vez? Vai responder do que vier na tua mente primeiro, que tua primeira resposta tu manda firme. Beleza, vai lá. Qual que é a tua partida mais marcante da carreira? Acho que o Paranaense de 2016. E qual que é o gol mais bonito que tu lembra? O Paranaense de 2016, que foi nos segundos finais. E uma referência que tu tem pra ti no futsal? No futsal, do masculino, eu tenho muito Guita e o Iguita. E no futsal feminino, eu tenho muito a Giga, goleiras aí consagradas. Quem que é uma craque diferenciada que tu jogou do lado? A Débora Vanin, pra mim é fenômeno. E uma craque que tu enxerga que é uma potência pro futuro? Poxa, não pegou, porque agora não dei nenhuma assim, mas... Então, vamos pular. Forte. Pula aí. Qual que é um ginásio que tu enfrentou que a torcida era difícil de jogar contra? Tabuão, né? Tabuão ali é complicado. Uma rivalidade brasileira. E qual que é um clássico bom de jogar que tu gostou? Olha, clássico, assim, é porque quando eu tava aqui no Brasil ainda não tava toda essa coisa de clássico, né? Vamos por estar em Tabuão, né? Que é hoje. Com certeza eu vou falar isso mais pra frente quando jogar. Porém, vou falar ali da Itália, que era Bitonto e o Monfetta, que ali é um derby. Ali é legal de jogar. E quem é que comanda a resenha no vestiário da seleção? Ai, todas, cara. Ali é uma resenha geral. Não tem uma, é geral. Não tem uma líder? Não, é geral ali. Qual que é o nome da escolinha que tu deu teus primeiros toques na bola? Nossa, eu acho que é Instituto Lince. É uma coisa assim. Se eu lembro bem. E pra gente finalizar, qual que é a palavra que define a Bianca Castanharo Moraes? Deus. Deus e gratidão. Fechou, então, aqui encerramos o nosso quadro Tabelinha, encerramos o nosso Dibica de hoje aqui com a Bianca, esse Dibica muito especial. Bianca, quero te agradecer pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo, te desejar muita sorte nessa temporada, tanto com o Stein quanto com a seleção brasileira, e desejar tudo de bom para ti. É isso, obrigado pela oportunidade, e qualquer coisa, tamo junto aí. Então encerramos mais um episódio aqui do nosso quadro Dibica aqui em Ogol. Lembrando que todos os nossos episódios que nós fizemos, tanto desta temporada quanto da temporada anterior, estão aqui no nosso canal do YouTube, quanto também nas plataformas de podcast. Você procura lá pelo Dibica e encontra todos. A gente fica por aqui com o nosso programa e volta numa próxima semana. Valeu!